Boa tarde, então, pessoal. Estamos de volta para o nosso podcast Saúde no Palco. O nosso podcast tem como objetivo aqui a gente querer trazer para a mesa de conversa aqui um pouco de ciência e saúde, olhando para coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. O tema de hoje é selvageria, crueldade, maldade, quando isso está na nossa porta. E o pano de fundo para isso é o que a gente está vendo, ou que estão no noticiário da guerra na Ucrânia. Então a gente teve aquele episódio da cidade de Bucha. Eu não sei se eu falo certo o nome da cidade, não sei se é Bucha, não sei se alguém daqui... Pode ficar tranquilo que metade da imprensa mundial não fala certo. Não, perfeito. A gente viu então o que aconteceu lá, cenas horríveis. Ontem saiu eu não sei se vocês chegaram a ver, saiu um vídeo de alguns soldados russos que abordaram alguns ucranianos, ali dois ucranianos. Aparentemente teve uma conversa entre eles e cada um foi para o seu lado, mas em determinado momento os russos voltaram e atiraram pelas costas nos dois civis. E assim, são coisas que a gente não consegue entender e acha que é uma crueldade sem sentido, mas a gente está aqui justamente para discutir essas coisas do tipo assim, é sem sentido mesmo ou não? E se a gente estivesse lá na guerra no lugar desses caras, de qualquer um dos lados, a gente ia agir diferente? Eu tenho para mim que provavelmente não. Mas são coisas que a gente está aqui justamente para conversar e ver se a gente tira alguma coisa disso. Para começar o nosso bate-papo, eu queria apresentar primeiro a doutora Carmita. A doutora Carmita já esteve com a gente. Ela é professora de psiquiatria, certo? Da Universidade Federal de São Paulo. E o Fernando está aqui com a gente. Ele é ele é integrante regular do podcast Nerdcast. É jornalista, certo? YouTuber, podcaster. Quantos seguidores tu tem, cara? No Twitter, 120 mil. E no Instagram também 120 mil. Eu tenho um canal no YouTube também com 350 mil inscritos. E quais são os teus canais? Diz aí todas as tuas mídias pro pessoal seguir, curtir. @CancerJack, você me acha em qualquer lugar. Como é que é? CancerJack. CancerJack? Isso. Show de bola. Então tá, vamos lá, vamos começar esse papo. Eu queria começar assim perguntando uma curiosidade de vários acontecimentos, da história que a gente tem da humanidade aí, o que a gente pode trazer ou lembrar quando a gente fala disso, de selvageria, de crueldade, de massacre. O que talvez seja que mais chamou atenção na história, ou que chamou, assim, se destaca, sabe, stand out, assim? Eu acho que para a maioria das pessoas, a primeira coisa que vem à cabeça é o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive, toda vez que fala sobre isso, eu me lembro de uma série chamada Band of Brothers, que é produzida pelo Spielberg e pelo Tom Hanks, que tem a cena dos soldados americanos chegando num campo de concentração. Eles não sabiam do que se tratava e abrindo aqueles lugares, vendo as pessoas num estado cadavérico, muitas pessoas mortas e tal. Aquilo é muito chocante. E eu já fui para Berlim, já fui para alguns museus que falam sobre o Holocausto e a gente sai transtornado de um lugar desse. A minha esposa até pediu para a gente nunca mais voltar num museu desse, porque a gente fica... é um ambiente muito pesado, né? Tinha, sei lá, roupa de criança morta. E a outra coisa, assim, que talvez não seja tão lembrado, tão conhecido, talvez, no Brasil, é o massacre de My Lai na Guerra do Vietnã, quando um pelotão do exército americano, né, que no outro eles eram os heróis que estavam salvando, né? Mas no Vietnã eles entraram nessa vila de My Lai e exterminaram a vila, botaram fogo em tudo, mataram civis, crianças, idosos, mulheres, homens, tudo. E ficou bem conhecido esse episódio. É também bem pesado. Sabe que eu ouvi coisa assim, talvez de pai para filho, ou conversa de família, assim, que é que a guerra é um negócio completamente extremo. Então a gente vai ver
muitos comportamentos, não só comportamentos, mas consequências extremas para trocentas mil coisas que podem acontecer. Mas que a maldade, a selvageria e o impacto sempre foi talvez uma estratégia do lado agressor para diminuir a moral ou assim assustar mesmo o lado que está sendo invadido ou atacado. Então, uma estratégia, entre aspas, de entrar causando o caos, estuprando as mulheres, matando as crianças, trazendo o pânico completo, claro, tem toda a questão de causar o medo e fazer com que se pare logo para que a sua filha, a sua irmã não sofra os mesmos abusos. Então, como uma tática de guerra, não sei qual tática pode ser mais cruel do que essa, mas com certeza tem um papel disso, né? E o que eu vou trazer aqui e botar a doutora Carmita na nossa jogada, a doutora Carmita, que é psiquiatra, nesses contextos, como que a maldade se manifesta? Ela é o soldado... É que às vezes o cara não é um militar treinado, né? Principalmente em Segunda Guerra Mundial, etc. Você tinha que pegar os jovens que recém saíram da escola, tem que mandar para um ambiente desses, né? Então, assim, como que esse tipo de coisa se manifesta? É uma coisa que parte da pessoa ou ele se sente dentro de um grupo que está lá para isso mesmo? Ele consegue resistir à maldade? É uma coisa de grupo? Então, a gente vê de tudo, né, Fred? Há pessoas sendo formadas desde tenra idade para desenvolver uma agressividade, uma insensibilidade frente ao sofrimento alheio e o seu próprio sofrimento, e isso existe entre nós, isso acontece em várias culturas, como também existem aqueles jovens, muito jovens, que são colocados na linha de frente, né, para morrer ou para matar, e diante desse dilema, a situação que se coloca ou você busca dentro de você a sua agressividade, a sua maldade, que todos nós temos, né? A sua capacidade de ferir o outro, ou você pode morrer, você está arriscado, e muitos morrem, porque não encontram, não conseguem superar essa barreira. Eu não quero matar ninguém, eu não quero estuprar, eu não quero... Se bem que estupro, por exemplo, eu não vejo sentido nenhum você entrar, a não ser esse que você colocou. Eu vou intimidar tanto o meu adversário que ele vai ter medo que a sua mãe, que a sua irmã, que a sua esposa vivam essa situação, então eu preciso mandar as pessoas, os homens, para a guerra, com ordens, inclusive, de praticar a violência nesse nível. Como diz o ditado popular, né, infelizmente, guerra é guerra, né? Não tem regra, não tem moral, não tem acordo. Até acordos são feitos, mas eles não são seguidos, porque na hora é que se decide ali, né? No frigir dos ovos é que tudo que foi pré-acordado é, de repente, desmontado e vai se seguir uma nova ordem, a ordem que se impõe naquele momento. Enfim, sumarizando, né? Seja como for, porque foi treinado ao longo da vida, ou porque se viu numa situação de premência, ou eu mato ou eu morro, ou eu sacrifico ou eu serei sacrificado, ou eu faço reféns ou eu serei um deles. Na verdade, as pessoas se veem no seu limite, numa situação que não é natural para um ser humano viver e pensar e raciocinar e sentir como ser humano, né? Nessa situação ele passa por uma experiência que o torna um selvagem mesmo, e ele, olhando para trás, muitas vezes ele se pergunta como eu fui capaz disso. Isso quem não é um indivíduo psicopata por natureza, e que aí, nessa circunstância, vai nadar de braçada, vai se sentir muito, em casa, muito confortável para praticar
toda a maldade, e mais que a maldade, a crueldade, né? Com requintes bastante grandes que não seriam absolutamente necessários, mesmo que a gente estivesse falando no ou ele ou eu. E tem alguma diferença entre maldade e assim, tem diferença, são palavras diferentes, mas tem significados realmente diferentes, crueldade e maldade? Quando a gente pensa em maldade, pensa numa situação que é comum ao ser humano. O ser humano pode ser bonzinho às vezes, mas ele pode ser muito malvado outras vezes. Faz parte da nossa natureza. Quem não praticou uma maldade algum dia? Mas muitos não praticaram crueldade, né? A crueldade é algo que transcende o ser bom ou ser mal. É realmente colocar alguém, um ser humano, um animal, uma planta ou qualquer coisa que exista em uma condição desnecessária de sofrimento ou de prejuízo, né? Eu faço aquilo porque eu quero, eu preciso ver o outro sofrer, ou me dá prazer ter esse poder de causar tanta dor e tanto sofrimento. É algo que transcende aquela maldade que você faz um dia porque me espera na curva, né? Nada como um dia atrás do outro. Isso o ser humano, infelizmente, tem, e todos nós temos, em maior ou menor grau. Agora, cruel, né? Nem todos são capazes de ser. Eu quero acreditar. Fernando, uma pergunta para ti, cara. Falando nessa coisa de crueldade, tu já citou o Holocausto e a gente vê que, assim, tu consegue me explicar como que se pensou, como operacionalizar aquilo? E depois eu vou querer fazer um ponto a respeito disso quando tu nos explicar mais ou menos assim, os nazistas pensaram nesta, entre aspas, solução, como que eles começaram a pensar e como que eles colocaram isso em prática? Como é que foi esse processo, assim? Então, só pegando um gancho Claro. do que a doutora falou, ela chegou a uma parte falando de desumanização. E isso é um trabalho feito, inclusive, na Alemanha foi feito, de desumanização do judeu. O judeu, através de propaganda, né, durante muitos anos, lembrando que o antissemitismo não era exclusividade da Alemanha, era meio que um default na Europa, por exemplo, só que eles chegaram a um ponto, né, eles chegaram à crueldade, né? O antissemitismo já existia na Europa desde muitos anos, né? Na Idade Média, a gente sabe, na Inquisição, muitos judeus foram obrigados a se converter ao cristianismo, são chamados os novos cristãos, né? O pessoal que tem nome de árvore, né? Sobrenome de árvore, Carvalho, Pinheiro, todos esses têm essa descendência. Mas existe um trabalho de desumanização do oponente, né? Não é nem do oponente, né? Do inimigo. Numa guerra é inimigo. Lembrando que guerras têm normas, existe a Convenção de Genebra que tem normas, mas que, de fato, essas normas sempre são quebradas, né? Na maioria das guerras. São chamados crimes de guerra. O estupro, por exemplo, é um deles, né? E tem um episódio recente de um vídeo que circulou em abril, na guerra da Ucrânia, de soldados ucranianos, eles entram em confronto com os russos e estão filmando depois de ter terminado, e tem um soldado russo que ainda tá vivo, tá ferido, mas ainda tá vivo. E um deles vai lá e mata ele a queima-roupa, é uma execução. E no áudio do vídeo eles falam assim, nem são humanos. Então é justamente isso, eles nem consideram como humanos, né? Sim. O inimigo. Talvez porque eles estejam sendo atacados e também seja como uma desforra, né? E no caso da Alemanha, existe até um excelente filme que se passa dentro de uma sala com os generais e comandantes do Terceiro Reich arquitetando isso, né? Existe o chamado arquiteto do Holocausto, de como fazer
o transporte. Primeiro os judeus foram levados para guetos, né? Depois foram transportados de trens para campos de concentração para campos de extermínio, que são diferentes, né? Diversas maneiras de execução foram testadas, como câmara de gás, uma série de modalidades de morte, além de experimentos. A gente ficou famoso aqui no Brasil o Dr. Mengele, que foi um nazista que conseguiu fugir e morreu no litoral paulista aqui, afogado, nos anos 80 ou os anos 70, que fazia experimentos, né? Porque, afinal de contas, não são humanos, né? São cobaias, são qualquer coisa, estão abaixo da classificação de pessoas. A gente tem umas coisas que, assim, essa coisa de crueldade e maldade, a gente, assim, é que eu acho que elas ficam muito evidentes em algumas coisas pequenas, assim. Eu já vi bastante, assim, que nos próprios campos de concentração, não só dos nazistas, mas também dos russos nas gulags, etc., um tipo comum, assim, comum não, mas um tipo que tinha de tortura era fazer os prisioneiros fazerem trabalhos que não levavam a nada. Uma tortura mental de fazer o cara carregar 200 sacos de cimento daqui para lá. Enxugar gelo. Daqui a pouco levar de lá para cá. E ficar fazendo até os caras se dar conta que eles estavam fazendo... É um tipo... Porque tem quem pensa, né? Assim, como é que eu posso causar dor ou, enfim... E isso é uma maldade, mas tem... todo esse negócio do Holocausto, que é, assim... até a gente é difícil de falar, a gente quer um ambiente aqui, uma conversa legal, mas às vezes é um pouco pesado, mas assim, na frente dos campos de concentração tinha aquela frase Arbeit macht frei, o trabalho liberta, né? Num campo de concentração, num campo de extermínio, né? Eu fico pensando no cara que pensou em botar aquela frase lá. O quão maldoso pode ser uma pessoa que se dá, assim, que sente um regozijo de fazer uma piada, porque tem uma ironia nisso, assim, tá todo o negócio pensado, e pensado da onde que isso sai, e a gente precisa de gente assim? Tô colocando uma pergunta assim dificílima, mas como é que alguém fica assim? Isso é patológico ou a vida nos faz isso com a gente? Você se coloca uma questão muito difícil. Vamos lá, vamos entender que você me pergunta, precisa de gente assim? Depende. Essas pessoas são estrategistas e se descobre que elas são capazes de fazer algo que vai repercutir e vai ter uma reação exatamente a que interessa que aconteça com aquela população que está ali, né? No caso, soldados. Então eu lanço uma frase de efeito, aquela frase acaba contagiando aquela população de soldados e eles começam a agir segundo o que interessa. Para quem? Para quem está no poder e quer se manter, ou quer vencer o inimigo, ou quer chegar em alguma determinada posição, né? Então, numa guerra, ganha pontos aquele que consegue mais submeter. E isso pode ser que seduza, com certeza seduz muita gente, não é, Fernando? Muita gente fica assim, eu quero ser valorizado. E se eu estou num ambiente de guerra, e se essa guerra vai durar 10, 15 anos ou vai ser para a eternidade, muitas guerras estão se arrastando séculos afora, então as pessoas acabam se dando conta que dentro desse ambiente, claro que tem que ter um perfil para isso, né? Ninguém se coloca numa coisa dessas sem a mínima predisposição ou sem o mínimo ânimo para tal. Então, tendo ânimo, tendo um perfil, tendo uma predisposição, a pessoa ali se coloca e lá ela será muito bem-vinda e pode vir a galgar postos bastante interessantes e vencer na vida
através dessa sua forma estratégica de ser mal e de conglomerar pessoas em torno de uma mesma causa, às vezes com uma única frase que é irônica, que é completamente sem sentido, mas dentro daquele contexto era a frase que precisava estar ali expressada. Fernando, como que nesses momentos, como tu falou, uma das estratégias é tornar o inimigo algo que não é nem um par, né? Desumanizar. Como é que que os governos ou que as nações que estão em guerra ou uma infligindo massacres ou etc. contra a outra, como é que ele convence o seu povo, as pessoas, não os que estão lutando, os que estão em casos civis, como é que convence que aquilo que está sendo feito primeiro é legítimo e depois talvez não seja nada demais? Como que a Alemanha fez isso? Como que a União Soviética fez isso? Como que os americanos fizeram isso? Depende, isso vai depender muito de país para país, né? Por exemplo, hoje na Rússia é proibido falar que a Rússia está em guerra. É uma operação especial, né? Inclusive, uma coisa bem interessante, os primeiros soldados russos que foram capturados na Ucrânia eram muito jovens, assim, na faixa dos 20 anos no máximo, assim, e eles estavam meio perdidos, eles não sabiam o que eles estavam fazendo lá. E eles falavam assim, nos falaram que nós íamos chegar aqui e iam nos receber com flores e não com coquetel Molotov. Porque o que foi vendido para o povo russo dentro da Rússia, onde a imprensa é altamente controlada, eles falam que eles estão libertando, né, os russos que moram na Ucrânia e desnazificando a Ucrânia, que teria um governo nazista. Isso foi vendido não só para o povo, para os civis russos, foi vendido para os soldados jovens que estavam indo para lá. Então eles realmente acharam que estavam libertando a Ucrânia. E aí, quando chegaram lá... Convence o povo de que tu tá fazendo uma coisa que é boa, não que seja... Em países onde a mídia não é tão controlada, nos Estados Unidos, por exemplo, ela não é controlada como é feita na Rússia. Mas não quer dizer que não seja feito um trabalho, né, de influenciar a opinião pública, de mostrar apenas, né, ou pelo menos mostrar mais a parte que beneficia. Os Estados Unidos, ele está apoiando a Ucrânia, né? A Ucrânia foi um país invadido, né, que está sendo agredido, mas os Estados Unidos estão ajudando a Ucrânia como? Vendendo arma, vendendo muita arma. Eles estão aprovando no Congresso uma ajuda de 30 bilhões de dólares em armas para a Ucrânia. Então, assim, eles estão interessados em que acabe a guerra ou que a Ucrânia enfraqueça a Rússia, que é um inimigo histórico. E no meio do caminho querem dar uma reaquecida na economia que está sofrendo nos últimos tempos, porque a gente sabe que a área militar é uma parte muito importante do PIB dos Estados Unidos, né? Tem todas essas coisas e é engraçado, a gente estava comentando antes da gente começar a gravar, como assim, primeiro, a gente falou sobre a maldade. Todo mundo é capaz de maldade, todo mundo tem um pouco de malevolência assim dentro de si, mas as pessoas em geral são mais tempo fazendo as coisas certas e que estão reguladas ou adequadas, mas tem que controlar o seu instinto. E da mesma forma as nações, quem está em guerra, a gente tem o costume de querer sempre determinar que tem um vilão e tem um mocinho, né? Maniqueísmo. Exatamente. Então tem o bom e tem o mal. No final tem o que ganhou e o que perdeu. Mas assim... Quem conta a história... Exatamente. Então a gente aqui no Brasil é altamente influenciado pela cultura dos Estados Unidos. A maioria dos filmes que a gente vê são americanos. É natural que os americanos
contem a história do ponto de vista deles. Então, quando a gente vê filmes sobre guerra, por exemplo, a gente sempre vê filmes americanos de guerra, sei lá, acho que 99% delas eles são completos bonzinhos. Mas você sabe que às vezes pela própria forma da pessoa ser, ela está vendo o mesmo filme que você está vendo e você vê o vilão e o bandido invertido da forma como ela vê, né? Isso que é, assim, a gente é uma coisa difícil da gente determinar quem tá certo, quem tá errado, porque, assim, numa guerra, por exemplo, a gente tá falando aqui da Ucrânia, como tu falou, a Rússia invadiu a Ucrânia, se tu olhar, assim, tá, ninguém tava agredindo ninguém, um começou a agredir o outro, assim, tu naturalmente deve no sentido, assim, de, na maioria das vezes, se te perguntarem 100 vezes, tu vai dizer assim, pá, tá errado os caras invadir outro país sem o outro país ter feito nada, né? Essa situação até é uma situação clara, mas tem muitas situações que as coisas não são tão claras assim. Na própria guerra dos Estados Unidos, lá quando quis invadir o Iraque, que alegou o Iraque ter armas de destruição em massa, minha opinião pessoal, eu acho que eles sabiam que não tinham, mas eu não tenho certeza, né? E pode ser que eles achavam mesmo que era uma coisa assim, que daí queriam salvar o mundo e... Assim, o mais provável é que não, que eles realmente sabiam que não tinham os interesses deles lá, etc. Mas é difícil no final determinar. Então quem conta a história melhor ou quem vira o dono da história acaba levando, né, assim, o certo e o errado pro seu lado. Para ilustrar isso, eu acho que o que você estava falando de narrativas, eu acho que é interessante mostrar, como você falou, os filmes dos Estados Unidos sobre a Segunda Guerra Mundial, focados na Europa, porque a guerra teve no Pacífico também, mas na Europa especificamente, eles são focados no desembarque da Normandia, né, que foi uma baita operação, né, morreram 4.000 soldados americanos, tem lá aquele cemitério em Omaha Beach, que é bem conhecido, é um ponto turístico. E é focado no heroísmo dessa galera. Do outro lado, na União Soviética, é outra coisa. Eles não falam sobre o desembarque da Normandia. Eles falam sobre a Batalha de Leningrado e da marcha deles. A União Soviética, os soviéticos invadiram Berlim, né? Então foram eles que tomaram Berlim. E na União Soviética, a Segunda Guerra Mundial não é chamada de Segunda Guerra Mundial, é a Grande Guerra Patriótica. Porque, me corrige se eu estiver errado, tá? Na Primeira Guerra, os russos, teve a Revolução Russa. Então, assim, quem ganhou a Primeira Guerra foi quando ela começou a mudar e ficou pro lado dos aliados, com os Estados Unidos, assim, na liderança. Mas na Segunda Guerra... Quem ganhou a guerra, quem virou o jogo e daí terminou, foram os russos, né? Não, eu discordo. Não, por favor, discorda. A Segunda Guerra Mundial foi ganha pela união de discordantes, tá? Contra um oponente, contra um inimigo. Porque Rússia e Estados Unidos já eram discordantes, né? E eles eram polos completamente opostos já lá. Capitalista e o outro socialista. Eles não... Mas tem aquela cena clássica que tem o Churchill, que tem o Stalin, né, o Roosevelt, eles estão sentados um do lado do outro, planejando como ia ser, porque assim, não adiantava ter uma frente ou duas frentes, eles tinham que atacar para o exército alemão ter que se dividir. Uhum. Então, o que morreu muito mais, o povo que mais morreu na Segunda Guerra Mundial foi o russo. Então, eles deram a vida para essa invasão de Berlim, né, e tomar todo o leste europeu. Mas o armamento e os mantimentos e tudo que eles usaram foi mandado pelos Estados Unidos, pelo um canal de logística pelo Mar do Norte. Então, assim, não foi o desembarque da Normandia ou a marcha dos soviéticos que
um ou outro que foram os heróis ou que realmente ganharam a guerra. Foi a união de todo mundo. Inclusive o Brasil, na Itália, tomando Monte Castelo e tudo mais, né? Teve uma pequena participação, mas foi uma participação, né? E Inglaterra, França, a França estava invadida, mas tinha a resistência francesa e tudo mais. Então na Segunda Guerra Mundial foi a união de nações que eram discordantes, mas tinham um inimigo comum. E os russos consideram como a guerra, a grande guerra. É a grande guerra patriótica que eles chamam. Uhum. Nós estamos falando agora de uma visão narrativa, apresentação das questões que é bastante diferente dependendo do ponto de vista de quem está apresentando, né? Acho que isso também é muito importante da gente ver que dentro da guerra como fora da guerra, pelo lado que você olha, você vê algo que, do outro lado, seria completamente diferente. As nações enaltecem, exaltam os seus feitos, né? Também com visões muito diferentes. Mas uma coisa que é comum é que sempre tem algum inimigo que todo mundo acaba se juntando, né, para combater. Eu queria perguntar para você, que é um estudioso, nessas circunstâncias, quando vários povos, várias nações se unem, apesar de serem divergentes e de repente convergem numa única missão, vamos chamar assim, que é vencer uma outra nação, o grande inimigo. O que mobiliza? É o medo do risco? É a sobrevivência, a necessidade de sobreviver dentro daquele caos? Fala para mim, conta para mim em detalhes, para nós aqui em detalhes. Eu não tenho certeza se existe uma fórmula única para todo tipo de conflito. Mas se a gente pegar, por exemplo, as cruzadas. Uhum. As cruzadas uniram vários reinos, né, várias nações da Europa contra um inimigo em comum. O que uniu essas nações, a Inglaterra, a França e tal, foi basicamente a fé, né? A religião. Eles tinham Israel como um lugar sagrado para a religião cristã, e ela estava ocupada pelos muçulmanos. E aí foram diversas cruzadas para tentar salvar Israel, né? Tirar o inimigo em comum de Israel. No caso da Segunda Guerra Mundial, já foi diferente. A Alemanha, não só da Segunda Guerra, na Primeira também, né? A Alemanha tinha um perfil expansionista e ela começou reivindicando um espaço vital para o povo alemão, que eles achavam que precisava, e a partir disso eles foram dominando outros lugares. Começou com a anexação da Áustria, que foi sem conflito, depois Tchecoslováquia, Polônia, e depois foi expandido. Entraram na França, Bélgica, Holanda, e foram se expandindo. Então isso faz com que você pense, não, o próximo pode ser eu, né? Tanto que os Estados Unidos entrou na guerra depois do bombardeio de Pearl Harbor, porque não existia a possibilidade da Alemanha invadir os Estados Unidos. Eles até ajudavam, ajuda logística, com armas, mantimentos e tal, mas eles não estavam em perigo iminente de invasão. Já a Inglaterra estava desde o início, né? Mas em outros casos, e os mais recentes, eu acho que esse é o caso mais numeroso, existe muito interesses das nações. Uhum. Não é algo talvez justificável. Por exemplo, na primeira guerra do Iraque, no começo dos anos 90, 1991, o Iraque invadiu o Kuwait. Por que todos os países foram lá socorrer o Kuwait? Por que quando tem uma guerra na África subsaariana, não tem uma coalizão que vai da Nova Zelândia até o Canadá, né? Então, porque o Kuwait é um grande produtor de petróleo. Então vamos salvar o Kuwait. Por quê? Interesse,
E também na Segunda Guerra do Iraque, existia, eles estavam há 20 anos, passaram mais de 10 anos, mais de uma década, fazendo embargo, enfraquecendo o Iraque, até que foram lá e invadiram, né? E ganharam dinheiro com armamento, com construção, reconstrução do que eles destruíram. Exato. Então eu acho que hoje em dia os interesses das nações movem muito mais do que o medo de ser agredido. Acho que une... E na Segunda Guerra, desculpa, assim, eu sou claro, especialista, né, pessoal? Mas vamos lá. Na Segunda Guerra tem um aspecto que também tem, assim, que é um pouco chocante, mas também tem a ver com a sobrevivência, que é assim, todo o pressuposto, a base central e inicial da Alemanha nazista era a superioridade racial dos arianos. Então, além da questão de território, realmente o objetivo deles era uma limpeza, e é curioso até que eles sempre trataram aqueles que eles desprezavam com, pelo menos na retórica do Hitler, mas que enfim entra na sociedade, é sempre com uma coisa de nojo, né, assim, nojo mesmo, assim. Então ele chamava judeu de ratos. É sempre uma coisa de vírus, de bactéria, coisa suja, né? Então tinha um aspecto de limpeza, mas o que ele queria é que a raça dele, que ele considerava naturalmente superior a todas as outras, ele queria que só tivesse a dele, né? Então, além de ter uma coisa, assim, o cara tá do meu lado, né? Eu vou me juntar com outros para que ele não vá mais nem pro meu lado e também não vá pro lado dos outros. Ainda tem uma questão, assim, de sobrevivência mesmo, assim, né? E até voltando lá no ponto, e essa questão racial de superioridade tem uma maldade já. Isso é uma coisa, tu exterminar gente porque tu não acha que é tão boa quanto tu, é uma coisa, assim, hoje que a gente enxerga doentia, né? Assim, não sei se doentia, mas assim, que a gente sabe que é errado, mas naquele momento, naquela sociedade, foi o que foi imposto. E o que eu quero trazer de dúvida é assim, se nos transportassem para a Alemanha em 1936, 7, 8, 9, qual era a chance da gente estar concordando com aquilo e qual que não era? E o que faz alguém se dar conta, tá no meio disso e se dar conta assim, não, só um pouquinho, isso aqui não pode tá certo. O que faz alguém, o que pode motivar alguém a se levantar? Eu contraponho a sua colocação o que nós estamos vivendo hoje, que é o enaltecimento da diversidade. Nós estamos vivendo, será a contramão desta época? Ou tentando viver uma realidade mais agregadora, menos exclusiva? Vamos ver. Será? Porque do lado disso a gente ainda vê pessoas sofrendo, morrendo, assim, do nosso lado, e que a gente não dá tanta importância. Será que todas as vidas têm o mesmo peso? Ou alguém que está numa condição não privilegiada tem uma vida de menor valor, menor qualidade, menor por que lutar do que alguém que é um cientista celebrado, ou um político bastante popular, ou alguém que tenha uma celebridade no meio artístico. Então, todos os dias nós estamos vivendo pequenas guerras. Todos os dias nós estamos, de alguma forma, entendo eu, de uma forma micro, repetindo esses grandes desastres, essas grandes diferenças que a humanidade fez, infelizmente, ao longo da sua história, entre pessoas, raças e
e que a gente tenta, com essa ideia de culto à diversidade, celebrar de forma diferente, mas que há muito ainda que percorrer para que, de fato, nós nos sintamos todos pertencendo, né, à espécie humana de forma indiscriminada e com os mesmos direitos de respeito e de condição de vida. Não é verdade? Eu penso que estamos longe disso, infelizmente. E a gente ouve sempre falar, puxa, essa guerra em pleno século XXI, isso é um absurdo em pleno século XXI. Em pleno século XXI, todos os dias convivemos com pessoas que não têm a mínima condição de saber se amanhã estarão vivas ou não, e a gente passa por elas e muitas vezes, ou na maioria das vezes, pouco se importa. Eu acho que Desculpa, tu quer falar alguma coisa, Fernando? Fica à vontade. Não, lembrando aqui de uma fala da doutora no começo, que sobre o que você perguntou, se talvez se estivéssemos na Alemanha nos anos 30, se concordaríamos. Duas coisas. Uma coisa que a doutora falou que foi que, e muitas vezes, as crianças já são doutrinadas a acreditarem naquilo e crescem ouvindo aquilo e são formatadas para ter aquele pensamento. Então... vira normal. Exatamente. Né? E a segunda é que, em muitos casos, é lógico, sobre a guerra, sobre as invasões, a população em geral sabia, mas os campos de concentração, nem todos os alemães sabiam que existia. Muitos deles realmente ficaram chocados, né? Porque nem os aliados sabiam, eles souberam quando invadiram a Alemanha e foram lá libertar as pessoas que tinham sobrevivido. E algumas que moravam perto alegaram que não sabiam, talvez algumas soubessem, mas muita gente não sabia até que ponto tinha chegado essa selvageria, essa crueldade. Então foi escondido. Assim, a ideia era manter o extermínio de fato em segredo. Muitas coisas foram feitas à vista das pessoas, noites dos cristais, os guetos que foram feitos em Varsóvia, em Berlim, enfim, não só com judeus, primordialmente com judeus, mas também com homossexuais, com ciganos, né? Com pessoas que tinham deficiência física ou mental. Tudo isso foi feito às claras, mas os campos de extermínio, que são o último limite, né, foi feito sem que grande parcela da população soubesse. Gente, a gente está se encaminhando aqui para a nossa parte final do episódio de hoje, mas eu tenho uma coisa que eu queria perguntar para vocês que eu acho interessante. Eu acho que era... eu posso estar errado, mas acho que Jung, que dizia, eu em algum momento tive interesse por isso, mas ele comentava que para o homem ter virtude ou ser considerado um homem bom, ele tinha que conhecer todo o mal que ele era capaz de fazer e conseguir domar esse mal. Isso seria uma pessoa de virtude ou corajosa. Uma pessoa que não faz comportamentos errados por medo da punição poderia ser um covarde, né? Porque não faz porque tem medo. E uma pessoa que não fede nem cheira é um cara que não fede nem cheira, assim. Mas o quanto disso, doutora Carmita, tu acha que é, assim, verdade ou fica evidente no dia a dia das pessoas e a gente consegue algum dia controlar a maior parte da nossa maldade, digo como sociedade mesmo, a gente consegue de alguma forma não acabar com a maldade, que eu acho que é impossível, mas evitar que as pessoas passem do limite? Pergunta difícil, porque você vê, se a gente consegue perceber que se criam pessoas para a maldade, né? O ser humano é um universo muito amplo, ele é capaz de ser o melhor
do que existe, como também ser a pior das criaturas. Claro que tem uma essência sobre a qual você vai depositar uma formação, uma educação, um desenvolvimento. Temos dentro de nós toda a maldade e toda a compaixão e a empatia do mundo. Depende como vamos ser formados, educados e como nós vamos querer o legado que a gente quer deixar para esse mundo, né? Infelizmente, as pessoas estão um pouco se importando, eu acho, cada vez menos para como que eu vou sair desse mundo, como que eu vou deixar ele para quem estiver aqui ficando. Eu já escuto muito no consultório, não, eu não quero ter filhos, porque eu não quero que eles vivenciem tanto sofrimento, que eles tenham que ter tanta resiliência para conseguir passar a vida nesse planeta. É uma pena. Acho que está mais do que na hora da gente entender que nas nossas potencialidades existe algo de bom e que é por aí, através da educação, da formação, que nós vamos desenvolver pessoas melhores e que tenham cabeça para pensar em formas melhores de resolver o seu problema. Na base de tudo está a fome, na base de tudo está a necessidade de poder, na base de tudo está a ganância de alguns, que são poucos, mas que acabam dominando muitos. E esses muitos precisam estar melhor formados até para perceber que estão sendo manipulados. Fernando, nessa mesma linha aí, mas talvez mais uma coisa que faça mais sentido para ti responder. O mundo como uma coisa única, vendo o que aconteceu pós Primeira Guerra, Segunda Guerra, o que a gente está vendo agora, não que tenha ficado sem guerras desde lá, mas acho que um conflito nessa escala, ou pelo menos com a publicidade que está tendo, fazia tempo que não acontecia. Como que as nações podem se controlar? Ou controlar que a sua maldade seja... que ela exerça a agressão? Eu já fui um cara mais otimista, mas hoje no cenário que a gente tem visto, eu não vejo um futuro tão pacífico e com empatia como eu acho que deveria ser. A gente vê uma onda muito grande de extremistas chegando ao poder na Europa, em lugares que a gente nunca imaginou que aconteceriam. Às vezes nem chegando ao poder, mas tendo expressivas votações, né, nos pleitos principais. Então, fora isso, a gente sabe que as câmeras, né, e os jornais, e os sites, as atenções como um todo estão muito voltadas para o Ocidente, para a Europa, Estados Unidos, né? E quando eu falo Ocidente é isso mesmo, tá? Europa e Estados Unidos. A gente não é considerado Ocidente. Estamos abaixo da linha do Equador. Mas na África tem dezenas de países em guerra civil, inclusive com participação desses países, da Europa, da Rússia. A Rússia tem um grupo de mercenários que, inclusive, está atuando, né, o grupo Wagner, atuando na guerra da Ucrânia. Atua na Síria também. Na Síria, eles começaram na Síria. Inclusive, a gente acabou não falando mais do massacre de Bucha, né, mas a inteligência alemã detectou que existia a presença de soldados do grupo Wagner dentro dessa cidade, né, que é um complicador, mas com soldados do grupo Wagner em vários países da África subsaariana, desestabilizando governos, gerando guerra civil, apoiando um lado ou outro a partir do que os países querem, e não só da Rússia, né? Eu estou falando da Rússia, mas tropas francesas, inclusive até portuguesas, atuando na África, porque aqueles países foram muitos anos colônias da Europa, né? Então, e a gente não dá essa atenção.
E a gente fala, pode ser que de repente na Europa tenha mais algumas décadas sem guerra, sem conflitos, grandes conflitos, sem invasões, e a gente vai considerar isso como um futuro mais pacífico, sem pensar que em outros países as pessoas estão sofrendo. O número de refugiados que existe na Europa hoje não é à toa, né? Aqueles que conseguem chegar na Europa, porque muitos morrem, porque são barcos que cabem 10 pessoas e vão com 50, 60 pessoas, afunda no meio da travessia do Mar Mediterrâneo, metade não sabe nadar, não consegue. Então, e a gente vai continuar não dando tanta atenção para isso. Então, assim, eu não sou muito otimista. Eu sei otimismo, mas é engraçado isso, que a gente mesmo não se dá conta de que o primeiro mundo não nos considera no mesmo time deles, ou mesmo que a gente existe. Então, se tiver... É complicado essa realidade. Gente, eu achei muito legal... o nosso papo. Assim, são dois jeitos de olhar para essas questões bem diferentes, assim, trazer a história por trás, o que aconteceu, e tentar o que passa na cabeça das pessoas que estão vivendo a história, ou como seria a nossa cabeça se a gente estivesse vivendo alguma coisa parecida. É claro que é impossível de fazer isso, né? Mas assim, a gente tenta. Achei muito legal te conhecer e conversar contigo, cara. Prazer foi meu. Doutora Carmita, muito obrigado de novo. Assim, é incrível como tu tem sensibilidade para temas difíceis, assim, né? Porque nada das coisas que a gente falou aqui eram coisas assim para cima, né? E mesmo assim a gente dá um jeito de tirar algumas coisas positivas disso, mesmo que seja só a gente aprender o que a gente pode fazer de diferente, né? Gente, muito obrigado. Esse foi o nosso segundo episódio do podcast Saúde no Palco. Hoje a gente falou sobre violência, agressão, crueldade, maldade, o que faz a gente passar por esse tipo de coisa, praticar atos, e talvez o que a gente poderia fazer para mudar. Acho que a gente concordou aqui que mudar é difícil, mas a gente aprende com a história, e a gente espera que a gente esteja daqui a 20 anos num mundo melhor e não pior. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Vocês querem deixar as redes de vocês para que o pessoal curta? Fernando? Meu Twitter e meu Instagram é @CancerJack. CancerJack, @CancerJack. Eu só tô no Instagram, Carmita Abdo, e é só. Todo mundo seguindo e curtindo a doutora Carmita Abdo também. Gente, muito obrigado, um abração, até o próximo.